Olá! Bom, continuando então aqui os comentários sobre o livro Orientalismo do Edward Said, queria focar aqui na última parte mesmo do texto, né, falando sobre as questões culturais e que vão ser muito importantes para a passagem do imperialismo britânico e francês para o imperialismo norte-americano. Para isso, então, é preciso focar em dois momentos muito importantes. Né? O primeiro momento é a revolta árabe, né? Que ocorre entre 1916 e 1918. Esse é um período interessante porque ele é concomitante à Primeira Guerra Mundial e ele é um momento em que há diversos conflitos em torno do espaço do Oriente Médio, né? E como que os povos do Oriente Médio eles vão ganhando independência do domínio do Império Turco-Otomano. Mas eles ganham essa independência, sobretudo com o apoio britânico, com o apoio francês. Isso vai fazer com que esse espaço, né, ele não seja, então, um espaço, digamos assim, totalmente racionalizado na sua divisão. Né? Isso acontece, por exemplo, com a chamada Partilha da África, com a Conferência de Berlim de 1885. Mas aqui, na Revolta Árabe, você vai ter um conflito geopolítico, muito mais um conflito de uma posição de gabinete, né, para que seja então estabelecido o domínio imperialista na região. Tá? A partir disso, a gente vai ter um momento muito importante, que é a chamada Declaração de Balfour, de 1917, e esse é um momento que o secretário britânico James Balfour ele oferece uma promessa, né, de terras para os judeus no espaço da Palestina. Né? E esse oferecimento, ele, de certo modo, ele traz a ideia de que o espaço da Palestina ele era inabitado. Né? Ele era um espaço que poderia ser prometido, né, a outro povo que ali não estava. Né? Isso, de certo modo, é até um pouco de um prenúncio da criação de Israel, né? Mas traz aqui um elemento extremamente importante, que é a permissão, né, para que esse espaço ele seja um espaço então de um espaço de outro, né, um espaço que seria diferente, uma terra não só prometida pelo próprio judaísmo, mas também prometido politicamente, né, em contraposição àquele povo que estava ali, que era o povo da região. Uma das coisas que acho que é importante mencionar aqui, né, é que com isso os orientalistas europeus eles começam ali a desenvolver todo um sistema de digamos assim, de uma etnografia sobre esses povos da Palestina. Isso vai fazer também com que se construa então bases de um conhecimento das ciências sociais sobre o Oriente. Né? E aí, nesse aspecto, é claro que você vai ter então um povo palestino, que é um povo, de certo modo, isolado, né? Mas que esse isolamento dos palestinos vai lhe trazer vai trazer aos governos britânicos e depois aos Estados Unidos a ideia de que essa região ela era inabitada, né? Mas uma questão que é importante aí é perceber
a relação que essas potências imperiais elas têm com o islamismo, né? O islamismo ele é visto como uma forma de ser uma farsa, né? Profeta Muhammad é visto como uma cópia dos profetas do cristianismo, né? E o interessante disso é que traz um pouco a ideia do Islã ser uma falsa religião. Uma falsa religião que ela induz, né, a condutas humanas bastante polêmicas, né? A conduta da guerra, uma visão extremamente teocêntrica, etc. Né? Então é uma sociedade política, mas que antes de ser política ela é uma sociedade fundamentada ali em aspectos basicamente religiosos. Essa é a visão que os orientalistas, né, que fazem ali as suas primeiras etnografias sobre o espaço do Oriente Médio, sobre o espaço da Palestina, que encontram e fomentam essas visões, né? O Edward Said, como um teórico palestino, ele tem como objeto, né, de sua crítica a percepção de que essa visão ela é completamente equivocada, né? Mas ele em momento nenhum ele tenta fazer uma defesa, uma construção do que seria o Islã. Esse não é o objeto de estudo dele, né? Mas a ideia principal aqui é que os orientalistas eles constroem a ideia do Islã como sendo uma religião muito dogmática, como sendo uma expressão que denota um perigo contra aquilo que seriam os valores e as religiões do Ocidente, né? O detalhe aqui é que do ponto de vista ali dos anos pós-Segunda Guerra, para que seja possível então acomodar todas essa visão, né, da Terra Prometida com a tentativa dos Estados Unidos de ter um domínio naquela região e mesmo essa passagem do imperialismo britânico para o imperialismo norte-americano, se construiu então um pouco de um legado que ele é tanto um legado de influência na região, quanto também de proteção, né? Por baixo da ideia de autodeterminação dos povos, né, se coloca a questão de que alguns povos podem se autodeterminar e outros não. Ou seja, essa ideia bastante enfatizada ali nos 13 pontos de Wilson, né, que é uma das cartas ali que funda a Liga das Nações, isso vai ser extremamente importante para que se estabeleça lá a partir de 45 o Estado de Israel. Porém, o detalhe disso é que o estabelecimento do Estado de Israel também permite com que não seja dada a autonomia, a autodeterminação do povo palestino. De certo modo, a gente vai ter então uma construção desigual na região. E uma construção que permite com que seja dado àqueles judeus, né, expulsos da Europa, massacrados pelo nazismo alemão, né, seja lhes dado a terra prometida, né, não só pelas suas visões religiosas, mas também pela declaração de Balfour, né, fazendo também aí com que seja, por outro lado, negado o direito e o acesso à autodeterminação do povo à construção do seu Estado por parte dos palestinos. Né? É claro que essa visão ela é assentada também numa noção de religião, né? Numa noção da qual não se poderia, né, atribuir
àquela cultura plagiária, no caso do Islã, né, no caso dos palestinos, qualquer tipo de autodeterminação. Né? Isso vai fazer então com que a noção de Islã ela vai se estabelecer como uma forma bastante negativa, como uma forma bastante pejorativa de ver os palestinos. Ou seja, o outro, né, ele é tratado muito mais por aquele mito que lhe supõe. Né? Ou seja, a ideia de que o orientalismo, né, ao enfatizar a questão do Islã, acaba trazendo ele não só como uma religião, mas também como uma ideologia que seria por natureza antissemita. Né? Ou seja, aqui se estabelece então a contraposição entre a autodeterminação dos povos e o antissemitismo. Né? Uma questão que ela é hoje extremamente importante para a gente entender que o antissemitismo ele não é apenas uma criação contra os judeus e a cultura judaica, né? Mas é também a ideia de que existiriam os inimigos árabes contra essa cultura judaico-cristã. Né? E aí se tem um pouco da ideia aqui de que o orientalismo ele tem um papel extremamente importante nisso, porque é ele que reúne, que apresenta os tipos humanos, a literatura, a cultura desse povo. Né? Em algum momento o Eduardo Said ele trabalha muito com a ideia de que talvez para os orientalistas seja possível compreender, né? Ou eles imputam a ideia de que os povos árabes, né, sobretudo os palestinos, são povos sem Estado e sem memória, né? Ou seja, eles não teriam porquê, não teriam motivo para reivindicar o Estado da Palestina, porque dali eles não tiveram nenhuma presunção de uma identidade, sendo que a identidade deles está basicamente acoplada ao islamismo. E esse é um problema que faz também com que o Oriente Médio ele seja visto como um espaço de constante disputa, né? De constante tensão. Tensões territoriais, né? Tensões não só do ponto de vista do domínio sobre o petróleo, né? Mas também em torno daquilo que seria um espaço ali onde a cultura tradicional ela se confronta diretamente com uma cultura não tradicional, uma cultura moderna, uma cultura global, universal, né? Sendo que, por outro lado, você teria uma espécie de barbárie, né? Construída na cultura desses povos. A dominação, então, do mundo árabe ela é fundamental para que a gente consiga entender hoje o que é a política cultural dos Estados Unidos, as suas relações de soft power e a ideia de como que os Estados Unidos acaba também por criar a sua identidade, né, em torno dessa oposição com esses países árabes e a oposição com o Oriente Médio. Né? Aí tem um detalhe muito interessante, porque do ponto de vista do século XXI, né, a gente vai ter, por exemplo, a guerra do Afeganistão construída sobre isso, né, sobre essa justificativa, e mais recentemente, né, a morte do general Soleimani, o general iraniano, né, que constrói, tá mais ou menos dado dentro da mesma ideia, que é necessário fazer uma proteção desses valores universais norte-americanos,
né, contra aqueles valores que seriam os valores militares, religiosos, teocêntricos, né, desses estados fundamentalistas. E o detalhe é que, se a gente pegar ali pelo menos na década de 2010, o que se destaca bastante é o conflito que vai se ter a partir do domínio do Estado Islâmico, né? É importante perceber como que a gente tem momentos fundamentais para a compreensão das questões democráticas do tempo presente. Uma delas é, para além das guerras, né, mas uma delas é a Primavera Árabe. Né? E a Primavera Árabe, ela, atualizando aqui um pouquinho esse debate, né? A Primavera Árabe é sem dúvida um momento em que muitas daquelas ditaduras ou governos totalitários que tinham sido apoiados pelos Estados Unidos num primeiro momento, eles caem, né? E os Estados Unidos passa a ter ali uma perda de apoio desses países na região. E essa perda de apoio vai fortalecer, por outro lado, né, que as visões voltadas a estados teocêntricos, né, a visões mais fundamentalistas, elas sejam reforçadas. O Estado Islâmico vai disputar isso, né? E aí certos realinhamentos geopolíticos, sobretudo por conta do Irã, do poderio militar do Irã na região, as relações muito mais próximas também com a Rússia, enfim, tudo isso dá uma ideia de que essa região ela está em movimento e que a gente tem não só um movimento geopolítico, de disputa geopolítica, mas também um movimento de identidades culturais e políticas que estão sendo trabalhadas aqui. Aí é fundamental para que a gente possa perceber aquilo que veio a ser a questão do petróleo, como que ela demarca efetivamente as relações, pelo menos, que vão sendo construídas entre dos anos 2000 com os Estados Unidos, né? E, sobretudo, um pouco da ideia de que o petróleo e os países árabes eles estão realmente muito, muito relacionados, né? Não só do ponto de vista econômico-financeiro, né? Mas também criando um pouco dessa antípoda cultural, né? Mas uma antípoda cultural que ela é suportada quando há relações próximas de amizade e de comércio internacional entre os países, né? Por fim, eu queria só enfatizar aquilo que é a noção do Islã, né? E como que a relação cultural ela passa a ser essencial para a gente entender cultural e religiosa, ela passa a ser necessariamente fundamental para a gente entender a configuração das esferas públicas atuais, né? Pensando aqui um pouco na noção de esfera pública habermasiana, é muito importante que a gente possa perceber que nessa esfera pública habermasiana o conflito discursivo ele é essencial para que a gente possa então ampliar o debate, né? O detalhe é que a partir dos anos 2000 se tem uma volta da religião para o espaço público. E isso o Edward Said ele já começa a perceber. Por quê? Porque o Islã ele não passa a ser apenas visto como uma religião. O Islã passa a ser visto como um elemento fundamental de debate e um elemento fundamental que começou a diminuir o espaço público de determinados países. E ao diminuir o espaço público de determinados países, você, consequentemente, você também vai diminuir os espaços de democracia que vão ser dados. Então, os Estados Unidos, de certo modo,
começa a construir, a partir de 2001, um discurso, né, que justifica a sua visão contra o terrorismo e o ataque contra as Torres Gêmeas lá em 2001, mas que é a ideia de levar a democracia para espaços que não eram efetivamente democráticos, né? A relação ali com o Irã, com o Iraque, né, ela é fundamental para se compreender isso, ou seja, não se estaria promovendo uma guerra no Iraque a custas de nada, estaria se promovendo uma guerra no Iraque a custas de ampliação da democracia. Mas qual democracia? Porque a democracia aqui é a democracia norte-americana, a democracia dentro dos marcos liberais, dentro dos marcos de um livre mercado e de uma representação política mais ampla. Mas isso, de certo modo, é a visão universalista, é a visão que seria universalizada para todos os países. E você cria, né, acabou criando como um contraponto a isso, inúmeras tentativas de resistência, né, inúmeras tentativas de negação dessa visão democrática. O caso do Iraque, ele é fundamental para se perceber isso, mas também nos conduz aqui a pensar qual que é o status tanto dessa democracia ampliada, né? Essa democracia ampliada para além das fronteiras, essa democracia que deveria ser universalizada, e aquilo que são as visões ou as percepções locais, né? Mas, para ser um pouco mais preciso nisso, a gente pode dizer que você tem um confronto entre essa tentativa, pelo menos retórica, de abertura do espaço público por parte dos Estados Unidos e, por outro lado, aquilo que seria a volta e a retomada da religião no espaço público, no caso de diversos países, não só do Oriente Médio, mas também da Europa do Leste, no caso também, e países da Ásia, né? O interessante aqui é que, de certo modo, o orientalismo, ele, ao mesmo tempo que ele promove o conhecimento sobre o outro, ele promove a reificação desse conhecimento sobre esse outro espaço. E aí, para que a gente possa, evidentemente, aqui trazer um fechamento sobre isso, né? Esse contexto pós-colonial, ele é um contexto em que ele sempre está relacionado numa contraposição com os valores eurocêntricos que são impostos para esses estados. Então aqui tem uma dimensão entre controle, uma relação de dominação, de uma política cuja libertação colonial ela é incompleta, e faz com que a gente tenha que pensar quais são os elementos que podem hoje ofertar e oferecer possibilidades de emancipação social. Mas essa emancipação social, talvez ela não possa ser feita dentro dos moldes eurocêntricos, dentro dos moldes culturais propostos, universalizados pelo Ocidente, né? Essa é a questão fundamental que faz com que, por exemplo, a gente tenha que perceber outras dinâmicas culturais e relações entre a história, né, as apropriações da cultura, e também como que novos sujeitos, ou então, pegando aqui o debate da Spivak, né, como subalternos podem conseguir a sua emancipação. Bom, é isso. Acabei fazendo 3 vídeos, eles ficaram um tanto quanto grandes, mas pelo menos aqui a gente tem uma visão geral sobre essa obra tão importante que é a obra Orientalismo,
do Eduardo Said. Espero que tenha sido didática essa apresentação. Nos vemos então depois. Um grande abraço a todos e todas. Até mais. Tchau, tchau.